Cheguei do Maracanã por volta das 2h20 da manhã, agora 4h20, ou seja, 2 horas depois. Eu tô aqui gravando esse vídeo para vocês. Não sei nem que horas ainda eu vou dormir, porque não vai ser o único conteúdo. Mas é assim, até vou chegar, tomar um banho, colocar as ideias minimamente em ordem, respirar um pouco, refletir, que eu sempre tento fazer isso. E às vezes até evito gravar no Maracanã, no calor do jogo, porque o tempo te traz algumas ideias, algumas coisas que às vezes na hora você não consegue perceber. Mas creio que seja fato. Se você, torcedor que está me assistindo agora, acordou nesta quinta-feira surpreso com o que viu ontem no Maracanã, eu acho que você está um pouco fora da realidade. Mas a gente cumpre o nosso papel. Ontem, mais uma vez, o torcedor do Fluminense cumpriu o seu papel. Você também em casa, torcendo. No meu pré-jogo eu falei, cara, a gente tem que ir, torcer, acreditar, mesmo que a gente não tenha motivos reais para isso. Mas é o que a gente pode fazer. E depois lavamos a roupa suja. O torcedor foi pro Maracanã, empurrou o time, fez uma festa, cantou pra caramba. Mas só que, infelizmente, o que a gente viu ontem no Maracanã foi mais uma manifestação, foi mais uma aparição, uma cópia perfeita, um modelo projetado para protagonizar isso em jogos decisivos. Quando você pensa em jogo decisivo, em clássico, em título, e ao mesmo tempo olha para o Fluminense do Zubeldia, o que vem para a gente é um cheiro de fracasso, porque esse time do Zubeldia, ele exala fracasso, ele tem horror a jogo grande, ele tem horror a jogo para bater no rival, ele não consegue se impor, ele não tem coragem para se impor, porque ele foi treinado para ser medíocre. Bem na essência da palavra, medíocre. O Fluminense é medíocre a maior parte do tempo. Com oscilações. Teve sim o seu momento de oscilação pro alto, para cima, teve. Mas na maior parte do tempo, mas principalmente o que mais interessa, que é na hora, justamente nessa hora da decisão, na hora que você tem que bater de frente com o rival, que você tem que se impor, principalmente diante de um rival que já eliminou o Fluminense no ano passado, o Fluminense do Zubeldia se apequena, ele oscila para linha abaixo da mediocridade, mas muito abaixo. Ele vai para o fracasso retumbante. É o que é também pela mentalidade e pelas escolhas do seu treinador. E quando, em algumas vitórias, em alguns resultados positivos, muitas vezes eu critico, eu falo, olha, não tá bom, olha, isso aqui não tá legal, e aí vem uma galera e fala, torcendo contra, tá? Né? Criando crise, não tá vendo, tem tempo. E sabe por que eu falo? Porque eu falo com a minha convicção. Porque não foi pelo jogo de ontem. O jogo de ontem, o Fluminense poderia até ter vencido, poderia ter acontecido, poderia ter saído do primeiro tempo sem levar um gol. Levou um gol numa falha do Fábio, que ontem estava irreconhecível também. Vem para o segundo tempo e muda completamente a postura. Porque aquele segundo tempo ali, o primeiro tempo, perdão, aquilo ali, gente, é constrangedor. Aquilo ali é patético, aquilo não representa a torcida do Fluminense. Um time com uma camisa desse peso contra um rival que já levou uma porrada esse ano, que foi eliminado do ano passado. Eles não têm o direito de entrar num jogo desse tamanho, daquele jeito, parecendo que todo mundo estava dormindo em campo. Os caras se borrando todo. O Vasco subiu um pouco a marcação, tem os méritos do adversário, claro que tem os méritos do adversário. Tem bons jogadores também, alguns bons jogadores no meio principalmente, subiram a marcação, dificultaram a saída de bola do Fluminense, mas os caras não conseguiam dar 2 passes. Era erro atrás de erro. E aí, desculpa, cara. Com todo respeito ao rival, porque aqui o intuito, né, ficar fazendo provocação besta, o time do Vasco é um time fraco, gente. É um time cheio de problemas, que pode melhorar agora com o novo técnico, acho até que já melhorou,
Mas os caras, a torcida dos caras já não estava aguentando mais esse time. Eu nem olhei, mas eu duvido que uma equipe hoje no futebol brasileiro tenha levado, no mesmo ano, 3 gols desse time do Vasco. E parecia que a gente estava diante do Real Madrid. Tamanha a incompetência, a inoperância, a pequenez, porque os caras apequenaram o time ali. Parecia um time de pelada, que nunca tinha jogado junto. Quando conseguia sair do sufoco ali, não fazia uma transição. O Fluminense foi dar um chute. O seu primeiro chute a gol no primeiro tempo aos 44 minutos. E aquilo, obviamente, condicionou o jogo. O Vasco sai na frente e fica depois na espera de um contra-ataque, que vem no segundo tempo com 6 minutos do segundo tempo. Porque aí, pasmem, o Zubeldia com a água batendo na bunda, aí ele resolve fazer o que tanto o torcedor pediu. Tantas e tantas vezes. 50, 70, 80, 100 vezes. Testar um esquema tático novo. Vamos mudar. Não está funcionando o convencional. Não está funcionando aquilo que você acha bom. Os pontas estão uma merda. Vamos tentar algo diferente. Quantas vezes isso foi falado? Aí ele faz no intervalo de um clássico, uma oitava de final, com o time perdendo. Coloca mais um meio de campo. Tira o Savarino, mais uma vez peso morto, Gasparzinho, fantasma em campo, não ajuda em nada, não acrescenta em nada, um jogador que tem sido inútil há muito tempo, assim como o Lúcio Acosta, irreconhecível. 2 jogadores que hoje atrapalham o time e tinham que sair do time. Vergonhosa a atuação desses dois já há tempos, não é de agora. Não é de agora. Aí beleza, ele tirou o Savarino, colocou o Nonato, colocou um 4-4-2. Olha, vejam só. E o Hulk também entrou. Tira o Canóbio, que estava mal. Ok, vamos lá. Testar o Hulk num 4-4-2 com o John Kennedy do lado dele. E aí, como se não bastasse toda a merda, tem uma parada espiritual, não sei o que é. Mais um jogador do Fluminense lesionado. O John Kennedy sai, a gente não sabe ainda o que aconteceu. Mais uma lesão que parece ser séria. Acontece. E aí, o Zubeldia, ele resolve colocar em campo um jogador que até então não era usado, não servia, não prestava mais, tinha que ser negociado e tal. Paulo Henrique Ganso. Opa! Agora, depois desse tempo todo, agora Paulo Henrique Ganso vai. Vai lá, Ganso. Resolve lá. Vem para o segundo tempo com o Fluminense perdendo por 2-0. Ganso, Cano e Hulk. 3 jogadores a caminho da aposentadoria foram as soluções do banco de reservas do Fluminense. Com todo, assim, e vamos lá, né? De novo, com todo respeito, amor e carinho, tem pro Germancano, todo respeito tem pelo Ganso também. Não é sobre isso, mas a gente tem que admitir. O Cano, cada jogo que ele faz, cada vez que ele entra, a gente sempre tem alguma expectativa, mas não dá mais, gente. Se essa diretoria soubesse minimamente encerrar ciclos, o dele teria sido lindamente encerrado. O Ganso, idem. E o Hulk ontem, até que nem entrou tão mal, mas vamos lá, né? Se comparado com a ruindade dos outros jogos, a partida ali ficava muito difícil imaginar que daria para virar aquele jogo. E ainda fez, num gol justamente uma tabela do Martinelli. Foi o que eu disse, eu acho que ele, na medida do possível, entrou razoavelmente bem, fez uma tabela com o Martinelli fez o gol, diminuiu, e aí eu vou para outro ponto. O Fluminense, vamos lá, o Fluminense volta pro segundo tempo, a mudança em si, eu não estou contestando, veja bem, ela deu certo, o time melhorou com a mudança. O que eu não entendo é fazer isso só agora, com amistosos para treinar, com 2 meses de preparação, e a gente só vê isso agora na base do desespero. Essa é a minha contestação com base na mudança tática que o Zubeldia fez. Tá? Mas o Fluminense dominou inteiramente o segundo tempo. Se a gente pegar o confronto como um todo, o Fluminense foi melhor que o Vasco. O primeiro tempo foi igualmente ruim no primeiro jogo, mas o Fluminense teve chance. O Fluminense teve chance clara no segundo tempo. Deveria ter vencido o primeiro jogo. No segundo tempo, foi melhor. Ontem.
também poderia fez um gol, poderia ter feito outro se tivesse minimamente competência, se tivesse um ataque que faz gol, que hoje também não está conseguindo. O Fluminense finalizou mais que o Vasco, virou o número de finalizações, virou poste de bola, pressionou os 15 minutos, o Vasco completamente perdido em campo, mesmo depois do gol ali, ficou assustado, parecia que ia desandar tudo. O Fluminense faz o gol ainda com muito jogo pela frente. Só que, cara, depois do gol, reparem, para além dos problemas técnicos, táticos, tudo, o Fluminense, ele derrete fisicamente. Esses caras parece que passaram esse tempo todo da Copa do Mundo, parece que não treinaram, não trabalharam. Assim, é assustador. A quantidade de lesões é assustador. Como o Fluminense perde duelos individuais. Como o Vasco ganhou várias bolas no corpo, na imposição. O Cano assim, apanhando, caindo em campo toda hora. Até mesmo o Hulk. E é um time que perde força, é um time que não tem força. Não tem força. Nos acréscimos o Fluminense não joga, gente. É só, olha lá de novo. Não joga. Morre. O time morre. Para completar fisicamente está mal. Mal preparado. E alguém deveria cobrar isso. Mas infelizmente eu sei que provavelmente não vai acontecer. Essa eliminação, ela não é um acaso. É só ver o que era o Fluminense antes da Copa do Mundo. O Fluminense deveria ter sido eliminado na Libertadores. Passou, sabe lá Deus como. Mas deveria ter caído na primeira fase de maneira vergonhosa. Com aquele futebol horroroso que já vinha jogando. E não mudou absolutamente nada. Pelo contrário, piorou. Piorou. E aí eu sei que muita gente vai falar, mas não adianta falar só do técnico. Tem os jogadores também, não tem ninguém jogando nada. Eu concordo. Já citei alguns aqui. Algumas atuações, assim, ridículas. Ridículas. O meio de campo do Fluminense não voltou da Copa do Mundo. É um negócio pavoroso. E outra coisa, falei do Ganso aqui, e até peço desculpas pelo seguinte, o Ganso entrou e mostrou mais disposição e ajudou mais do que o senhor Lúcio Acosta. Pega os lances aí pra você ver. Com esse tempo todo parado, hein? Mas isso diz muito mais sobre o Lúcio Acosta do que sobre o Ganso. Os jogadores têm responsabilidade, sim. Eles é que resolvem dentro de campo, sim. Eles também têm que sentir essa pressão. Mas quando o time inteiro está jogando mal há muito tempo, desculpa, o trabalho desandou. Só não vê quem não quer. Ou quem não quer ver. Que dá no mesmo, né? Acabei de perceber isso. Mas vamos lá. Basta você observar e perceber o que a gente está falando já há muito tempo. Muita coisa está acontecendo agora, a torcida está reclamando há muito tempo. Só que quem está lá dentro, a convicção parece ser o contrário. Não, vamos esperar a Copa do Mundo, porque depois da Copa do Mundo, a magia vai acontecer, a mágica vai acontecer. E o trabalho, milagrosamente, voltará com tudo. Contrataram, o Thiago Silva veio, porque quis voltar, e veio o Hulk. E o Fluminense perdeu o Bernal. Ah, legal, vamos jogar com 3 volantes. Beleza. Colocar ali 3 volantes, Losango no meio de campo, 4-4-2. Se o Ganso sair, sabe lá, Deus o que vai ser. Não tem substituto, Lúcio Acosta. E não tem mais volante. Ou tem? Ah, o Alisson. Ah, pá, chama o Alisson lá. Chama o Alisson lá que vai dar certo. Eu vou trazer aqui a palavra do Zubeldia, que eu sei que você talvez não queira escutar, mas vale prestar atenção na pergunta feita pelo Cauã Tinoco ontem na entrevista coletiva e a resposta que o Zubeldia dá na sequência. E depois eu vou encerrar, já abrindo um parênteses para um outro vídeo que também vai ser... Zubeldia, Cauã Tinoco, do Jornada KTO 1902. Zubeldia, hoje o Fluminense ele foi mal em postura, em técnica e em tática, pelo menos na minha visão. No segundo tempo você faz uma mexida tirando um ponta e colocando um meia, monta uma formação que foi pouquíssimo utilizada e testada em outros jogos, depois acaba sofrendo gol, você faz outra mexida e coloca 3 jogadores muito lentos, né, para puxar o ataque de um time que já vinha perdendo num desespero. Aqui no Brasil tem um ditado que fala que quando o time praticamente todo está mal, a culpa costuma ser do treinador.
Se você entende que a culpa é sua, por que a torcida deveria acreditar que o Fluminense pode ser campeão no seu comando depois da eliminação de hoje, da forma que foi, com a atuação que foi e das outras também que passaram? Obrigado. Coincido en que si la postura del equipo fue mala, el máximo responsable es el entrenador siempre. O porque no corrimos bien la cancha, o porque no teníamos los jugadores próximos para poder realizar un fútbol equilibrado. Evidentemente quedó claro el primer tiempo. Uno a veces espera que el equipo también podés tener unos 15, 20 minutos malos, ¿no? Como tuvimos, pero por ahí te acomodás dentro del partido, empezás a tener más precisión, más confianza y demás, y revertís el andar de un juego, ¿no? En este caso no fue así, todo el primer tiempo fue malo. Entendíamos que si todo había sido malo, si teníamos imprecisión, si perdíamos pelota y nos agarraban en transición también, teníamos que colocar un jugador más en la media, porque ya nos había pasado el partido anterior, que al presentar tres media contra 2 nuestros y un media atacante, uno espera mucho de que ese media atacante pueda desequilibrar, pueda generar espacio junto con el centro delantero, que el primer partido lo tuvimos 4 o 5 situaciones de gol. Entonces, este partido no lo pudimos lograr y por eso apoyamos el medio con un media más. Tá aí a explicação do Zubeldia, tentando se explicar, para mim está muito claro. O trabalho do Zubeldia, ele acabou por N motivos. Por N motivos. E se for pegar, é muito parecido com o que aconteceu no São Paulo, é bem semelhante, os números no geral não eram ruins, mas o trabalho com a base ridícula, odeia a base, jogos importantes, sempre aquela forma acovardada. O Fluminense foi... Eu falei isso pra vocês já várias vezes. Quando um time ele é moldado pra jogar, principalmente esse tipo de jogo, na base da covardia, quando a gente vê um treinador errar tanto quanto ele erra e demorar tanto a tomar decisões, isso passa pro jogador, o jogador sente. E aí, quando você tem que virar simplesmente uma chave num jogo desse tamanho, é difícil gerar. É difícil mudar a chave, porque você já tá condicionado naquilo ali. É um trabalho muito ruim nesse sentido. Em outros também. Dá para elencar, eu vou fazer isso num outro vídeo. Mas quando o time o Fluminense está e foi, principalmente nesses momentos decisivos, um time moldado no fracasso, na covardia, na verdade. Moldado na covardia, no medo, no receio. E desculpa, com esse tipo de pensamento e postura, não se ganha nada, amigo. Não se ganha nem carioca e nem nada. Essa que é a realidade. Para mim, o trabalho do Zubeldia acabou. Mas, provavelmente, ele vai continuar. Até tirar o Fluminense de mais uma competição, que no caso, é semana que vem, que é a Copa Libertadores. A gente volta daqui a pouco, porque não é só de jogadores Zubeldia que a gente tem que falar, não. Deixa o like, seu comentário, se inscreva aí no canal se possível. Tamo junto, já voltamos.